super feliz aqui em estar recebendo essa grande profissional da nutrição e da saúde aqui do Ceará, e especialmente minha amiga, doutora Ana Cristina Wolff, Prazer aqui é no meu. Palante Talks. Muito honrada em receber. Coisa linda, prazer é meu. Vocês que não sabem, eu tô aqui, olha o capricho, gente. Até a água e a nossa xícara tem a logo. Que coisa mais detalhista. É lindo. Obrigada, amiga, obrigada. Então, assim, hoje eu quero falar um pouquinho com você, mandar recadinhos para as nossas noivas, para as nossas debutantes que estão se organizando para uma grande noite, a noite da vida, né? Um casamento, a noiva tem todo um preparo. Então, assim, eu queria que você desse algumas dicas em relação à nutrição, ao autocuidado, para que elas estejam assim, exuberantes no dia, na sua grande noite. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, seus outros projetos. Então, assim, um bate-papo bem descontraído aqui, para você ficar à vontade, que a casa é sua. Oh, coisa boa, né? Eu acho assim, um ambiente de festa, o que eu vejo as debutantes e as noivas, Lu, é a ansiedade, né? Então, o que precisa combater? Esse nervosismo, sempre acordar, né, pensando no dia e tal, e esses preparativos normalmente trazem ansiedade. Então, o que eu gosto de colocar na dieta de noivas e debutantes? A gente sempre entrar com alimentos que sejam ricos em serotonina. Então, a gente acrescentar o cacau, que é ótimo, acrescentar banana. Então, não tirar tudo que a pessoa gosta dentro de uma dieta, porque normalmente a gente está querendo que as fotos desse grande dia se perpetuem com uma boa forma, não é? Porque você pode fazer qualquer outra coisa em qualquer outra fase da sua vida, mas nesse dia essas fotos serão eternas. Então a gente tem que pensar que é algo que necessita de um planejamento, inclusive com a forma física. Você concorda comigo? Né? Não que a pessoa não possa casar do jeito que ela quiser, né? Se tiver um pouquinho acima do peso e isso não for problema para a pessoa, tá tudo bem também, né? Porque padrões de beleza, eles variam, e eu acredito que essas mídias sociais aí estão impondo um padrão, às vezes fora daquele que é a nossa composição corporal. Então, por exemplo, nós duas, nós somos mulheres que temos uma caixa óssea grande, a gente nunca vai ser magrela, né? Nem a gente quer, né, Lu? Não dá, não é possível. Dá, gente, por mais que coma pouco, a gente tem uma caixa torácica, um quadril, uma ossatura pesada. Então, o que eu acho lindo é a pessoa ser saudável dentro do próprio eu, dentro daquilo que ela é, na sua própria beleza. Porque cada um nasceu com uma beleza singular, né? Porque Deus não erra. Então, mas assim, de uma maneira bem fácil de entender, a gente tem que lembrar que tudo que se inicia, toda refeição que a gente inicia com uma boa quantidade de fibras, a saciedade é maior. Então, se eu iniciar a refeição com bastante salada, ou o jantar com uma sopa com girimum, com berinjela, abobrinha, aí a gente acrescenta proteína, então aquilo é quentinho, o calor também aumenta a saciedade da alimentação. A gente precisa ter algumas estratégias, então vou dar uma aqui para vocês que é bem bacana. Então, iniciar a refeição com bastante fibras e sempre esperar 20 minutos, porque o intestino precisa de 20 minutos para avisar para o cérebro que você não está mais com fome. Então é bom a gente lembrar quando a gente vai para um restaurante e a gente tem ali o couvert desse restaurante. Presta atenção, quando você come um pãozinho ou uma azeitona ou qualquer outra coisa, quando o alimento chega você não está mais com fome. Então a gente pode usar essa estratégia comendo mindfulness, respirando, tira o celular da frente, tira qualquer outra coisa da frente, televisão, e foque na alimentação, sentindo a textura, agradecendo a Deus pelo alimento, né? E recebendo a alimentação com calma e tranquilidade. Isso reduz a ansiedade
e você criou um foco. Então você está ali, naqueles 20 minutos, fazendo aquilo. A neurociência explica que quando você foca naquilo que você faz, você consegue otimizar o seu dia. Então, eu sei que você é uma mulher extremamente ocupada, né? Se a gente não tiver foco, a gente vai fazer o quê? A gente faz tudo e não faz nada, né? Não é mais ou menos assim? É bem isso. Então, principalmente noivas e debutantes, quando for para as degustações aqui no buffet, sempre coma alguma coisa saudável antes. Sabe o que eu faço antes de ir para festas? Eu sempre como um omelete e como um creme de abacate por cima desse omelete. Que você tem gordura boa e tem a proteína que é de mais alto valor biológico que existe. Então você tem saciedade garantida. Aí você não excede em nada que você vai fazer, né? Então essas são orientações simples que eu dou no consultório. E aí a individualidade vai para cada um. O ovo, ele é conhecido como a proteína das manhãs, porque traz 5 vezes mais saciedade do que qualquer outra proteína. E a gente entender que existe, por exemplo, a visualização. Então, em Abacuque 2 está escrito assim: coloque sua visão sobre as tábuas, para que possa ver até quem passa correndo. Então, se você colocar, meu objetivo para os meus 15 anos é estar dessa maneira, a gente alcança mais rápido nossos objetivos, porque está escrito que isso acontece, né? Então, se a palavra de Deus diz, em João 17:17 diz, a palavra de Deus é verdade, santifica-nos na verdade, né? Então, quando a gente entende que existem tesouros escondidos para nos abençoar, a gente fica bem mais feliz nessa terra. Muito, muito interessante essas estratégias. Assim, muitas vezes, como nós não somos especialistas nisso, nós não paramos para pensar. Mas pequenas dicas, estratégias de como se alimentar melhor, de como parar, pensar, comer de uma forma mais consciente. Que né? é outra, que é bem bacana. Dependendo da sua alimentação, é o seu paladar. Então, se você é uma pessoa que não come salada, você não vai ter vontade de comer salada. Por quê? Porque existem bactérias, famílias de bactérias, que são fabricadas no teu intestino, que vão criar o desejo, através do seu sistema nervoso, pedindo para que você se alimente de salada. E se você é uma pessoa que só come brigadeiro doce, você tem famílias de bactérias que só buscam o alimento que você se viciou. Então, quando a gente começa uma reeducação alimentar, a gente precisa de pelo menos 90 dias para ter uma modulação genética. A gente cria uma tolerância genética. Por quê? Porque a gente criou famílias de bactérias que gostam do alimento novo. Então, a gente precisa ter uma nova educação. Para você que não gosta de salada, eu odiava. Você sabe que eu já fui obesa, né? Então, eu passei a comer, porque eu falei, eu vou aprender a comer. E comecei comendo. Primeira vez que eu comi salada, eu achei um horror. A segunda vez, eu achei horrível também. Aí, a partir daí, um dia eu descobri que eu tinha salivação, porque eu ainda não tinha almoçado e o meu desejo era o quê? Salada. Por quê? Porque eu criei famílias de bactérias no meu intestino que criaram um desejo, elas gritam, Lu, vai lá e come aquilo que você me viciou. Não é fantástico isso? Fantástico isso. Então a gente pode tudo nessa vida, né? Se Deus diz que eu posso, eu posso. Então é só uma questão de reeducação e entender que não é só canetas, essas canetas, né, que tá todo mundo viciado. Essas canetas, elas são nada mais, nada menos do que um suporte. Eu vou dizer uma palavra meio tosca, mas ela não agride ninguém. Ela é uma bengala até você conseguir andar sozinho. Ela não vai resolver o seu problema. Porque eu acredito que uma pessoa que está saindo dos 15 e entrando numa nova dimensão da vida, ela quer aprender a ter saúde, né? E uma pessoa que vai se casar, você acredita que o marido e a mulher, quando casam,
eles compartilham a microbiota deles. Então, se você tem uma microbiota saudável, você compartilha sua microbiota com o seu marido saudável, os dois vão ser mais saudáveis. Porém, se você casa com alguém inflamado, com a microbiota obesa, com a microbiota inflamada, com uma pessoa que tem algumas características de uma alimentação não saudável, a microbiota saudável de uma pessoa com a microbiota doente de outra pessoa, elas se balizam caindo um pouquinho, mas ainda a boa segura a ruim e a ruim baixa um pouco a boa. Nossa. Cria uma só carne, né? Por isso que a Bíblia fala, é uma só carne. Você compartilha tudo, na salivação, no ato sexual, no beijo, na convivência. Então, olha o nível de importância dos dois se cuidarem um para o outro. É uma obrigação conjugal, Muito inclusive legal. na saúde, Muito legal, muito legal. para gerar filhos saudáveis, né? Para a gente chegar numa velhice saudável, que a Bíblia fala até os 80 tinindo, né? Tinindo. Não é, Lu? É isso mesmo, é isso Não é mesmo. isso? E assim, tô super feliz de você ter escolhido o Palatio Hall para lançar o seu novo projeto. E aí eu queria que você contasse aqui em primeira mão, no Palatio Talks, como que vai ser esse projeto tão lindo. Dá um spoilerzinho para nós aqui. Vou dar. No dia 9 de setembro, né, a gente vai fazer o grande dia aqui, nesse buffet maravilhoso dessa minha amiga querida com coração gigante, gente, porque ela apoia também essas causas sociais, né? Então, qual foi o desejo no meu coração, Lu, de iniciar esse projeto? Teve uma vez que Deus me chamou para o jardim e Ele me mostrou uma joaninha bem pequenininha. E essa joaninha, ela passou 40 minutos rodando em círculos e de asinhas levantadas. Enquanto isso, o Espírito Santo ministrava no meu coração, né? Que Ele me daria mulheres que não se acham nada, sem identidade, sem rumo, sem profissão, mas que essas mulheres louvavam a Deus, ou seja, eram mulheres de coração puro, que só precisavam de um caminho, de um destino, de uma mão poderosa, de uma mão que só Ele pode dar, né? Mas que Ele contava comigo nessa busca, né? E cada um que nasceu nessa terra, Lu, nasceu para uma grande coisa, né? Então eu quero agradecer mesmo a honra de ter esse apoio, né, nesse lugar. Você é parceira desse projeto. Por que isso aconteceu também? Muitas mulheres falam comigo pelo direct, mulheres que nunca conseguiriam chegar no meu consultório. Então elas diziam assim para mim, elas dizem para mim até hoje, por favor, doutora Ana Cristina, me ajude com uma dieta. Então aí eu criei um canal que eu dou recomendações, dicas reais, com receitas, um canal totalmente gratuito no WhatsApp, que se chama Nutrindo Propósitos. Então você vai lá no WhatsApp, procura canais, né, naquela bolinha do primeiro, você vai achar lá Nutrindo Propósitos, e lá eu coloco a minha rotina, o que eu faço, que suplementos eu tomo, porque o exemplo ele arrasta. E quando você tem alguém que te segura na mão, que ajuda você, num grupo grande, é melhor caminhar com uma multidão de conselheiros do que sozinha. A gente chega muito mais longe. Mas não é só nutrir o corpo. O projeto Nutrindo Propósitos também conta com a ajuda do meu pai e da minha mãe, né, que são os proprietários da Top Term, uma empresa que cuida de saúde há mais de 27 anos. Então, a gente vai trazer uma oportunidade de negócios para mulheres que estão sem trabalho. Então, existe aí vários palestrantes que vão falar. Então, o chefe aqui, o chefe Aldo aqui do Buffet Palatio, está desenvolvendo receitas fitness, ou seja, a gente não precisa comer coisas ruins para ser saudável. Esse é um ponto ótimo, né? A melhor dieta é aquela que você faz, então ela precisa ser gostosa. A gente vai ter psicólogos que vão falar sobre... muitas vezes a gente come em excesso por traumas e a gente quer
um prazer imediato. Vai ter a Catarina falando sobre estilo, então a gente pode estar acima do peso ou estar muito magra e ainda ter estilo, andar bonita, porque a mulher de Provérbios 31 se vestiu de linho e púrpura. Ela acordou cedo e ela cuidou da casa, ela fez comida. Então, a mulher é a responsável pela nutrição física e espiritual dentro de uma casa. Uma mulher, ela precisa estar bem, porque ela é o humor da casa. Se a mulher não está bem, toda a casa sofre. Então, existe um eixo, uma coluna de sustentação. O homem é o cabeça. Sem a coluna de sustentação, a cabeça rola. A mulher é a que coloca a mesa, a mulher é a que traz Deus para a mesa, porque a maneira que ela organiza, a mesa está ali, a presença de Deus na casa. Então, é isso que Deus quer. O posicionamento das mulheres com saúde, força, coragem e sabendo que elas podem pisar nessa terra como filhas do rei. Então, nós temos uma responsabilidade social de trazer as mulheres para a mesa do rei, para elas serem ressignificadas na sociedade, porque tem muitas que são tão rejeitadas, que acham que não podem pisar na mesa do rei. E é essa mulher que Deus busca, aquela mulher que não se acha muita coisa. Ele busca as improváveis, ele busca aquela que acha que peca demais, que é aquela que se acha muito perfeita, talvez não esteja enxergando, porque quando a gente se contrasta com o poder, com a pureza, com a glória de Deus, não tem um que se sinta perfeito. Todas nós vamos olhar aonde a gente ainda precisa crescer. E quanto mais perto a gente está de Deus, mais imperfeita a gente sabe que a gente é. Então, esse projeto nasceu do coração de Deus. Então, para abençoar, a Bispa Raquel vai estar aqui também, né, para estar trazendo a palavra da espiritualidade, porque eu entendo o poder da honra, né, da cobertura, de você ter, então, as pessoas que estão te ajudando nessa caminhada. Então, quero te agradecer, Lu, por ser minha parceira nesse projeto, e eu estou muito feliz, como se tivesse, assim, nascendo um novo filho, eu criei um novo ânimo. É isso que eu quero dizer, que obrigada por também dar cor, né? O buffet vai ser a casa desse projeto, isso é muito lindo, né? E como que as pessoas podem adquirir os ingressos? Porque as pessoas vão ter acesso a comprar esses ingressos para vir para o evento, sim. né? Nas minhas mídias sociais eu estou colocando o link para você se cadastrar, e no próprio canal, Nutrindo Propósitos, no WhatsApp, também eu coloquei o link para se inscrever. No meu Instagram, Ana Cristina Wolf Nutri, também tem lá o link da bio, que você pode ou falar com a minha secretária, ou falar diretamente comigo, ou entrar logo no canal Nutrindo Propósitos, que você tem total conexão e total apoio de como se inscrever. O dia 9 vai ser um dia marcado na história. Ele começa às 5 horas da tarde e vai até às 22. Então a gente precisa de quê, Lu? Pontualidade, né? Pontualidade. A gente vai fazer meio esquema TED Talk, com objetividade, bem estilo europeu, que meu pai é alemão, né? Meu pai é alemão, já viu como tudo alemão? Certinho, é tudo certinho, tudo na hora certa. E é uma cultura que a gente precisa também, né, institucionalizar na nossa vida, no nosso estado, né? E tem um dado importante também. Por que eu resolvi fazer isso? Eu estava lendo nas pesquisas, o nosso estado do Nordeste, em 5 anos, passou de 52% de obesidade para 58% de obesidade, atingindo o ranking de 2º lugar do Brasil de maior obesidade. O primeiro é o Norte, o segundo é o Nordeste. E nós temos a obrigação social de romper isso, de dizer que uma dieta saudável, ela não é cara, você pode se alimentar. E é isso que a gente vai mostrar também com os quitutes que o chefe Aldo vai fazer. A gente passou ali horas conversando,
E dá pra fazer, viu, gente? Dá pra fazer. É só se organizar. Querer é poder, né, Lu? Isso mesmo. Querer é poder. Então, dia 9 de setembro. 9 de setembro, no Buffet Palácio, das 5 horas da tarde até as 22 horas, com coffee break de boas-vindas. A gente vai ter um network com várias mulheres. A gente vai fazer um jantar super saudável, com receitas maravilhosas, que vocês vão ver que dá para ser saudável. E eu já vou colocar estratégias que as pessoas não vão nem perceber, vão falar, puxa vida, nem fome eu tive. Poxa, que legal. Obrigada, amiga. Eu que agradeço. Você está aqui com a gente por essas dicas. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, a nós. E que esse seja o primeiro Nutrindo o Propósito de uma série grande que você vai fazer, levar realmente toda essa sua energia, toda essa sua boa vontade de compartilhar com as pessoas tudo que você tem de bom. E tem mais, posso falar? Pode. A gente está fazendo um cardápio de festas fitness aqui no Buffet Palácio. Vai ganhar agora uma curadoria de receitas fit com a doutora Ana Cristina Wolff. Já imaginou que lindo? Não é? Você pode fazer uma festa fit aqui, com doce sem açúcar, com coisas diferentes, e ainda os convidados não vão nem saber. Então, assim, para os clientes aqui do Palácio que têm o desejo de ter alguns elementos fit na sua festa, doutora Ana Cristina Wolff, aqui com o chefe Aldo, chefe Clécio, vão desenvolver um menu 2026 Palácio Fit. Uau, que lindo, né? Eu tô feliz por isso. Beijo, Obrigada. Deus abençoe. Obrigada. Amém.